Vamos ler a Bíblia Sagrada no Evangelho de São João, capítulo 10. Aleluia. Amém. Versículo 27 e o versículo 28. Amém. 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 Glória a Deus. As sagradas letras dizem assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Amém. Amém. e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém. Amém, Jesus. E dou-lhes a vida eterna, Amém. Amém. e nunca hão de perecer, Amém, Jesus. e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Amém, Jesus. Amém. Isso é verdade. Que o Senhor acrescente suas bênçãos da sua santa e preciosa palavra, Amém. lida mais uma vez. Glória a Deus! Verdade, Senhor. Obrigado, Jesus. Podeis assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Boa noite no nome do nosso Senhor e Salvador, Amém. Jesus Cristo, Amém, amém, amém. e que Ele possa continuar ajudando e abençoando a cada um de nós. Amém, Jesus. Ele é o nosso ajudador. Amém. Acabou de chegar mais uma mensagem pregada pelo nosso profeta, que foi impressa pela gráfica Crentes da Bíblia do Brasil, intitulada A Revelação que me foi dada. É um Amém. testemunho que o profeta fala da revelação que foi dada a ele, confirmando o ministério que Deus deu ao Amém. profeta. Glória a Deus. Leia no Espírito que o profeta apresentou, certamente você será ajudado, abençoado. Amém. Louvado seja Deus. Os homens, eles têm suas ideias, suas próprias ideias, e colocam interpretações em coisas, e tem feito muitas pessoas tomarem caminhos errados. Mas se você examinar as mensagens do profeta, como ele, no espírito que ele apresentou, você vai ver que o objetivo é um só: é levar você a crer na Bíblia. Amém. 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 No final do culto você pegará a sua mensagem. Amém, Jesus. Amém. Enquanto o Senhor não vem buscar a sua igreja, que nós cada dia possamos se dedicar mais ao que esta palavra afirma. Amém? Amém. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite, tomar como um tema: volte ao princípio. Oh, glória. Porque é como eu sempre tenho dito, a igreja modelo é a que nasceu no dia de Pentecostes. É verdade. Amém. Você vê alguma igreja que não está querendo tudo o que foi apresentado lá no dia de Pentecostes, então aquela igreja não é de Deus. Porque a igreja de Deus, o modelo é aquela, Amém. é aquele. Tudo que Deus deu a eles ali atrás é o que Deus quer que tenhamos. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Amém. E dali para cá, tantas coisas têm acontecido, tantas mudanças, tantas interpretações têm entrado, e por isso, cada denominação que existe é um versículo isolado da Bíblia. E cada ismo que existe é um parágrafo isolado da mensagem. E fica tudo fora do plano de Deus. É verdade. Mas eu pegando o mapa rodoviário, eu viajo neste país, não tem como me perder. E o mapa rodoviário para a glória. Oh, glória. Amém, Jesus. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Verdade. Glória a Deus. Houve um homem no tempo dos reformadores, porque é claro que Deus vai exigir do ser humano aquilo que ele mostrou. Na época dos reformadores, houve um erudito, um doutor em divindade, que citou a seguinte frase:
É-nos possível tolerar como irmãos cristãos que erram, mas não defendem o erro. Amém. Não podem ser considerados como irmãos aqueles que promovem e defendem ensinos que não têm fundamento escriturísticos. Amém. É uma frase Glória a Deus. verdadeira, Verdade. bíblica, que Pura. tem apoio bíblico. Original. É-nos possível tolerar como irmãos cristãos que erram, mas não defendem o erro. Porque o cristão erra, mas não apoia o erro. Verdade. Amém. O erro é tão fácil errar que você muitas vezes erra e nem sabe que está errando. O rei Davi, ele disse assim em um de seus salmos: os erros quem evitarão? Expulga-me, Senhor, daqueles que eu não conheço, Amém. daqueles erros que eu cometi e nem sei se cometi. É verdade. Glória a Deus. Expulga-me, quer dizer, purifica-me. Amém. É fácil demais errar. Verdade. Agora, você errar e não querer admitir que errou, isso não é cristianismo. Porque o cristão, quando ele erra, Amém. e o erro dele é mostrado, agora mostrado através da Bíblia, Aleluia. e ele não volta atrás, então ele não é cristão. Por que é que o profeta diz assim? Se você me vê errado e não me diz nada, você não me ama. Porque o verdadeiro amor é corretivo. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, se você me vê errado, me chame particularmente e mostre na Bíblia o meu erro. Amém. Aleluia. Amém. Porque eu quero fazer correto. E todo cristão quer fazer correto. Amém. 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 Então, é possível tolerar como irmãos cristãos que erram, mas não defendem o erro. Que defender o erro vira tudo baderna. O erro é erro, está errado, acabou. Não podem ser considerados como irmãos aqueles que promovem e defendem ensinos que não têm fundamento escriturístico. Tal tipo de gente não deve ser considerado como irmãos. Pessoas que promovem e defendem ensinos que não têm fundamentos escriturísticos. Ensinar alguma coisa que não tem apoio bíblico, tal tipo de gente não deve ser considerado como irmãos. Assim, Aleluia. disse este homem estudado. E isto é a Bíblia. A Bíblia diz: afasta-te dos tais. Amém. Amém. Isso é verdade. É verdade. Hein? Amém. Amém. Agora, aqui o Senhor foi muito claro em dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Aleluia. Quem segue o Senhor Jesus são as ovelhas dele. Amém. Não sendo ovelha, bode não segue Jesus Cristo. Não. Só seguirá a ele as ovelhas. Aleluia. Louvado É o que seja a Bíblia Deus. diz. E dou-lhes a vida eterna, porque são ovelhas. Amém. Ele não pode dar vida eterna a bode, porque bode não segue ele. Dá a ovelhas, porque quem ouve a voz dele segue a ele. Amém. Amém. Por isso ele disse: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Amém. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja Amém. Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Ainda no Evangelho de São João, no capítulo 21, nós encontramos aquelas 3 perguntas que o Senhor Jesus Cristo fez ao apóstolo Pedro. Do versículo 15 ao 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes?
Amém. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amém, Jesus. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Amém. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Glória a Deus. Amém. Amém. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? Por certo, ele disse, ele não crê mais em mim. Ou, ele não confia mais em mim porque eu neguei que não conhecia ele. Verdade. Por isso ele entristeceu. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. Aleluia. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Amém. Amém. Glória a Deus. Essa missão de apacentar é muito árdua. Verdade. Porque é muito mais fácil crer na mentira do que crer na verdade. O povo crê na mentira com facilidade. Na verdade, dá trabalho crer. As pessoas começam com problemas e fala isso e fala aquilo. O ser humano com facilidade acredita naquilo. Com facilidade. Agora, na verdade, olha, não é fácil. Se fosse, as multidões que serviam a Jesus eram grandes. Ora, para o céu, para ir para o céu, é tudo de graça. Você não paga nada. Tudo já está pago. Glória a Amém. O ser humano não quer. Agora, para ir para o inferno, que não é nada de graça, porque o profeta diz em uma mensagem, o ser humano para ir para o inferno tem que pagar, não vai de graça. Para o céu é de graça, mas para o inferno é tudo pago. O ser humano fuma, tem que pagar. O ser humano vai para a boate dançar lá para o clube, tem que pagar. O ser humano vai lá para a casa da prostituição, tem que pagar. Para ir para o inferno, tudo é pago. É verdade. E a multidão é grande indo para o inferno. Mas, para o céu, tudo de graça. E o ser humano negligencia demais. Ô Senhor, aleluia. Amém. Isso por quê? Porque a verdade, o ser humano, naquilo que não é correto, o ser humano crê com facilidade demais. Por exemplo, como um outro dia, vocês sabem disso, eu já disse, um outro dia, um pastor foi na minha casa, porque tomou conhecimento que eu não creio em certas doutrinas que ele ensina, nem creia, nem cria e nem creio, porque a mensagem só me ensina a crer na Bíblia. Amém. Aleluia. Amém. E conversamos, e eu disse que não cria, e nem cria e nem creio. E depois de toda a conversa, fomos almoçar, meio tarde, e recebi ele com um aperto de mão, e quando ele foi embora, eu despedi ele com um aperto de mão do mesmo jeito. E tantas pregações que ele prega dizendo que eu expulsei ele da minha casa. E o povo acredita. A maioria acredita. A igreja dele, quase todo mundo acredita que isso aconteceu. Agora tem alguns que me conhecem, sabe que eu não fiz isso. Amém. Mas a maioria acredita que aconteceu. E tem muita gente e tem alguns que eu assisto como pastor que acredita, porque o clamor que ele faz no púlpito, os quadros, mas como é que o pastor fez uma coisa dessa com aquele pastor e tal? Acredita. E tantas conversas que têm surgido daí para cá, e inventam coisas, e falam isso e falam aquilo, e muita gente acredita. Mas só tem uma coisa, é aquilo que eu tenho dito.
Se você não suporta ser cuspido, não suporta ser rejeitado, não suporta ser criticado, não suporta ser zombado, então nem... Para começar, você não tem ministério. É verdade. Porque se a Jesus chamaram ele de Beelzebu, Oh, Senhor. calcule quem vai servir a Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Que Deus seja louvado. Amém. E aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo essas 3 perguntas a ponto que Pedro ficou triste, né? É. Por quê? Porque ele havia sido advertido antes. Se você olhar lá em Lucas capítulo 22, nós encontramos em Lucas capítulo 22, no versículo 32, que a Bíblia diz assim, versículo 31 e o 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás pediu a Jesus: deixa eu cirandar com Pedro. Ele é atrevido. Agora tem uma coisa, para ele mexer com o Filho de Deus, ele tem que pedir permissão a Deus. Oh, glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas, disse Jesus, eu roguei por ti, Amém, Jesus. Amém. Oh, para que a tua fé não desfaleça. Amém. é verdade. Amém. Por que é que tem muita gente que cai e nunca se levanta? Tem gente que cai e nunca se levanta, espiritualmente falando. Porque a fé desfaleceu. É verdade. Mas tem uns que caem e conseguem se levantar. Amém. É verdade. Eu sei que existe o crente cai e cai, que ele nunca nem se converteu. Por isso que o versículo dele é: o cair é do homem, o levantar é de Deus. A pregação dele o tempo todo é essa: o cair é do homem, o levantar é de Deus. É o cai e cai que nunca se converteu. É. Ele disse: eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Aleluia. Amém. Pedro caminhou com o Senhor Jesus aqui por 3 anos e meio. Pedro e os demais discípulos. Quando Jesus enviou ele, aqueles discípulos, de 2 em 2, Pedro era um daqueles. Pregou o Evangelho, curou os enfermos, expulsou demônios. Judas também fez a mesma coisa. Verdade. E nenhum deles ainda era convertido. Ei, glória a Deus. Você vê o quanto que as pessoas misturam as coisas. Nenhum era convertido. E o profeta diz em algumas mensagens: ninguém é convertido enquanto não recebe o Espírito Santo. Aleluia. Amém. É verdade. Por isso aqui ele está dizendo: quando te converteres, confirma teus irmãos. Amém. Oh, glória. Porque o Senhor Glória a Jesus Deus. sabia que ele ia negar a ele. Aleluia. O Senhor Jesus que sabia que ele ia dizer no dia da crucificação: eu nunca vi ele. Eu não conheço ele. Até praguejou que não conhecia Jesus. E ele sabia que tudo aquilo ia acontecer. Oh, louvado seja Deus. Mas ele sabia que ele ia passar pelo Pentecostes. Aleluia. Ele sabia que, mesmo ele cometendo essa fraqueza vergonhosa, jurou que não conhecia Jesus. Jesus sabia que mesmo ele cometendo essa fraqueza vergonhosa, mas ele ia se arrepender, ia passar pelo Pentecostes. Aleluia. Por isso ele diz: quando te converteres, confirma teus irmãos.
Louvado. Por isso, lá no Evangelho de São João, ele 3 vezes apacenta minhas ovelhas. Oh, glória. Eu oh, sei glória. que quando você passar pelo Pentecostes, olha, Pedro, em outras palavras, agora o ministério é este. Sou eu andando com você, Deus conosco. Jesus aqui Amém. era Deus conosco. Amém. Era Deus, Emmanuel, Deus conosco, Deus andando com os homens. Aleluia. Comendo com os homens, dormindo com os homens. Mas, depois do Pentecostes, será eu em vós. Amém. Amém. Será eu em você, Pedro. Aleluia. Eu em João, eu em Mateus, e Glória a assim Deus. sucessivamente, Amém. porque hoje é Ele, o Senhor Aleluia. Jesus Cristo, em mim, em você, louvado seja Deus. É Ele no convertido. Amém. Por isso, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo escreveu: não sabeis vós que sois templo de Deus Oh, aleluia. e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Então o cristão é a casa de Deus. Amém. É o templo que Deus habita. Obrigado, Jesus. É o cristão. Obrigado, O Senhor. seu corpo. Se aqui somos convertidos. Oh, coisa. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Aí então, apacenta meus cordeiros. 3 vezes. Porque ele sabia que ele ia passar lá pelo Pentecostes. E quando ele passou pelo Pentecostes, que foram cheios do Espírito Santo, e mais de 3.000 almas, quando ouviram aquele pequeno sermão que o apóstolo Pedro falou, levou mais de 3.000 almas a se sentirem condenadas, a ponto de perguntarem: o que devemos fazer? Nós viemos aqui para esta festa religiosa, era a festa do Pentecostes. Nós viemos aqui para essa festa, mas o que apresentaram a nós não mexeu com nada, mas o que você falou mexeu lá. Lá no nosso interior, e nós estamos vazios. O que é que temos que fazer para ser cheios assim como vocês? Aleluia. Pedro e os demais apóstolos disseram o que eles deveriam fazer: Amém. Jesus. Amém. arrepender dos pecados, aceitar Amém. o Senhor Jesus Cristo, ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aquilo foi o que foi ensinado lá atrás, e isto é para todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. Não tem outro caminho. Amém. 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 Não tem outro. Não importa o que alguma igreja apresente, o que algum intelectual, não importa. O padrão é aquele. Amém. 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 Porque sem o Espírito Santo, ninguém é convertido. É verdade. Ninguém alcançará, terá vida eterna sem Cristo. É. Não importa o que eu faça de bom e o que você faça de bom. Isso não faz nós ser salvos nenhuma vez. Você fazer alguma coisa boa, o cristão faz boas obras, não para se salvar, faz porque já é um salvo. Oh, glória. O profeta diz isso em muitas mensagens. Amém? Amém. Amém. Por isso nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 6 e em outras escrituras o apóstolo fala a mesma coisa em outras palavras. Mas a gente citando uma já é suficiente. Porque sabemos que tem outras escrituras que ele está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Amém? Amém. 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 E aqui encontramos em 1 Coríntios capítulo 6, verso 10, que o apóstolo Paulo escreveu assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Amém. Amém. Aí o pregador disse para mim: Esaú será salvo. Isso, a Bíblia diz que devasso não será salvo. Não está dizendo aí? Paulo diz: não seja
como Esaú, devasso, que vendeu sua primogênita. Não seja como Esaú. Então, como que vai ser salvo? Chegou no céu, não tem lugar para efeminado, não tem lugar para idólatra, não tem lugar para o bêbado. No céu não tem. Não é isso que a Bíblia diz? Não, mas aquele bêbado, ele morreu bêbado, mas tem filho que é eleito, no dia do julgamento vai ser salvo. É isso que a Bíblia diz? Não é isso que a Bíblia diz. Agora, tenho eu que dar ouvido a tal pregador, nem você? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas toda doutrina errada, ela começa, não é ensinada pelos membros, é ensinada pelos líderes. Os líderes ganham a simpatia do povo, ganham o coração do povo para si, e faz o povo ficar gostando, amando tanto ele, que chega a ponto dele pisar na palavra e fazer o que quiser, e o povo só sabe do mundo aplaudir. Mas, irmão, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que quando eu era católico, meu Deus do céu, ninguém era nem besta para dizer que o Papa era feio. Era suficiente para eu nunca mais ir naquela casa. Devido ao amor à religião. E assim sucessivamente. Mas depois que me converti, o afeto humano tem limite. Glória a Deus. Amém. Nós devemos amar um ao outro, mas olha, mais do que a palavra não. É verdade. Primeiro a palavra. Amém. Porque a palavra é Deus. Amém. Aleluia. Deus em primeiro lugar. Amém. Louvado seja Deus. Então eu creio que temos que ser muito prudentes em observar essas É coisas. verdade. Glória a Deus. Aleluia. Se você segue o versículo 11, o apóstolo diz: e é que alguns têm sido, é claro, antes de aceitar Jesus, uns eram beberrões, outros eram ladrões, outros eram devassos, mas quando aceita Jesus, deixa isso. É verdade, amém. É, história outra. E é que alguns têm sido, eu mesmo era um idólatra, mas graças a Deus eu não sou mais idólatra. Amém. Eu aceitei Jesus Cristo. Amém. Aleluia. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Por quê? Aceitei Jesus Cristo. Fui lavado no sangue dele. Oh, O sangue dele me purificou, purificou você que aceitou ele. aleluia. Aleluia. Amém. Mas haveis sido lavados. Mas haveis sido santificados. Porque santificado quer dizer limpo. Quem nos limpa é o sangue de Jesus Cristo. Amém. Amém, 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 amém. Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém. Amém. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja Deus! Amém! Aleluia. Santo é o nome do nosso Senhor e Santo é Salvador, o Senhor. Glória a Jesus Deus. Cristo. Glória a Deus. Nós poderíamos tomar tantas escrituras, mas uma dessa tão clara já é boa demais. Amém. 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 E essa mensagem que o profeta pregou, intitulada Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Só o título diz tudo. Amém. Para qualquer coisa. Há somente uma maneira provida por Deus para qualquer coisa. Então, para a salvação só há uma maneira. Amém. Para que eu tenha vida eterna e você tenha vida eterna, só há uma maneira também. Amém. Que é através do sangue de Jesus Cristo, se aceitarmos. Amém, Jesus. Amém? Amém. Aleluia! Amém. E aqui nesta mensagem do parágrafo 70 ao 90, vou ver se não comento para a gente não demorar tanto.
algumas afirmações que o profeta diz nessa mensagem. Se voltássemos aos nossos ancestrais lá atrás, aos nossos antepassados, se voltássemos até ao Pentecostes, veja para onde é que o profeta está pedindo que eu volte. Que você volte para o Pentecostes. Oh, glória. Para o que aconteceu lá no Pentecostes. Aí lá nós vamos ver o que foi ensinado lá. E o que é ensinado hoje. Oh, Senhor da glória. Nunca, nem Pedro, nem nenhum deles disseram assim: vocês pais, aceitando Jesus, está tudo bom. Os outros, os filhos, serão salvos. Não é assim que eles ensinaram. Por isso o profeta diz: voltemos ao Pentecostes. Ei, louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia. E saberíamos como chegar lá. Deus tinha um caminho provido pela sua palavra e pelo seu Espírito Santo. Mas nós queremos ir por outro caminho que o doutor fulano de tal disse, que o pregador fulano de tal disse, ou que certo grupo de homens reunidos disse. Esse é um caminho que não é o caminho provido por Deus. A igreja andou bem no caminho provido por Deus até o concílio de Nicéia, Roma. Até ali, a igreja andou bem no caminho. Mas quando chegou no concílio de Nicéia, Roma, no ano 325, lá foi onde eles cometeram o seu erro fatal. E agora, você pensa em encontrar para eles uma maneira melhor? Falando agora, nesse 71, ele está falando sobre os patos, os gansos, quando chega a hora deles mudarem de região. Estão numa região, aí chega uma hora de eles irem para outra região e algo adverte a eles, porque os animais têm instinto. Eles não têm alma, por isso os animais têm instinto. O ser humano tem alma, então o ser humano, Deus dá o Espírito Santo para nos advertir. Amém. É por isso, se não tiver o Espírito Santo, aí você só presta atenção no que o homem diz. Mas aquele que tem o Espírito Santo, ouve, porque a fé vem pelo ouvir, ouve, e depois vai olhar se está aqui. Aí Amém. Agora, não tendo o Espírito Santo, diz: não, aquele ali sabe de tudo, sabe de tudo. Só tem um que sabe de tudo. Este é o Senhor Jesus Cristo. Ele sabe de tudo. Mas o ser humano, ele passa com facilidade a tudo que o homem diz. Depois de se tornar famoso, só sabe bater palma e gritar e tal. Não, ouça. Depois, olha se está na palavra. É verdade. Amém. Porque o homem, em si o homem é vaidoso. O ser humano é vaidoso demais. É verdade. Oh, Deus, nos ajude. Amém. Você pensa em encontrar para eles uma maneira melhor, para eles, para os gansos, para os patos? Uma maneira melhor? Ou poderia fazer encontrar para eles um melhor líder do que o líder provido por Deus para eles? Porque, olha, os patos, quando vão mudar de região, um líder dá um sinal para eles, eles se juntam e alçam voo. É verdade. Assim é os patos, assim é os gansos. As abelhas, você vê aquele enxame ali, voando, mas tem um ali liderando. Uma lidera aquilo. É verdade. Aquele enxame de abelha, mas eles estão em uma que é a liderança. É verdade. Os animais são assim. Agora os homens, não, os homens, a liderança humana. O profeta diz: eu creio numa liderança humana, mas desde que aquele líder tenha o Espírito Santo. aleluia. Amém. É verdade. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é cuidadoso com essa palavra. Glória a Deus. Amém. Isto também. Irmão,
o profeta faz uma afirmação aqui na mensagem do sinal. Você sabe que a mensagem do sinal é a mensagem que é menos lida pelo povo da mensagem. Eu vi um americano dizendo que essa mensagem o profeta pregou 9 vezes, em lugares diferentes. Essa mesma aqui ele pregou em Jeffersonville, lá no Tabernáculo Branham. E ele fez uma afirmação aqui, porque a mensagem é o seguinte, essa mensagem é o sinal. Cada vez que você lê, quando você terminar, Deus tem misericórdia de mim. E ela mexe. Não duvido ler essa mensagem e fica, Senhor Jesus, eu preciso mais do Senhor. É verdade. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Amém. E aqui nessa mensagem, deixa eu ver, no parágrafo 352, a afirmação que o profeta faz. Oh, irmão, é uma afirmação tremenda. Glória a Deus. Ele diz: quando você e a palavra se tornam cada promessa, glória a Deus, cada promessa é sua. Amém. Ela o obedece. Amém. Amém. Então você vai querer ser cauteloso com o que desejar fazer. Quando você e a palavra se tornam Amém. porque se fala tanto em reclamar. Reclame, reclame, reclame. Você pode. Sim, reclamar é exigir. E quando você e a palavra se tornam você sabe exigir. Você é cauteloso. Amém. Amém. Mas tem gente que vai andando, ordem por chão, dá o dedo no pé, arranca a cabeça do dedo. Aí quer, pedra, sai daí! Mas eu fico olhando assim, coitado desse tipo de gente. Pensa que esse poder da palavra falada é para brincar com ele. Então você vai querer ser cauteloso com o que deseja fazer. Com o que desejar fazer. Você não colocaria sua mão no fogo só para dizer, vejam fazer isso. Veja o quanto eu creio em Deus. Olha, eu vou botar a mão no fogo, não vai queimar. Eu tenho o poder da palavra falada. Profeta, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Louvado seja Deus. Amém. Oh, não. Mas se houver algo no fogo que eu tenha de pegar, ela me obedecerá. Aleluia. Estão vendo? Isso mesmo. Você vai querer ser cauteloso com o que fizer. Amém. Amém. Quando você e a palavra se tornam Aleluia. Glória a Jesus. Quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, você é cuidadoso com o que vai falar, Aleluia. com o que vai fazer. Mas enquanto você não está cheio mesmo do Espírito Santo, ó, quando alguém vem pisar no seu pé, você diz logo, Senhor, tira esse troço da terra, que ele está me atrapalhando. Você vê aquela adivinha perturbando o apóstolo Paulo? Nós encontramos lá no Atos dos Apóstolos. Perturbando, e Paulo estava sem suportar. Ele podia, na primeira vez, ele podia ter expulsado aquele espírito daquela adivinha, aquele espírito mal daquela adivinha. Ele poderia ter feito aquilo, mas ele não fez. Ele tinha poder para expulsar aquele demônio, mas ele ficou ali sem suportar, até que chegou a hora que o Espírito Santo diz, expulsa esse demônio dessa moça. Amém, Jesus. Olha! Amém, Jesus. Amém. É isso que é Espírito Santo. Você não faz uso da coisa quando você quer. Eu não faço quando eu quero. Mesmo cheio do Espírito Santo, mas ficamos aguardando a ordem dele, a ordem dele, a autorização dele. Oh, aleluia. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Graças a Deus.
Santo é o seu nome, grande Amém, Deus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora, talvez você pudesse tirar um velho ganso daqui, levá-lo ali e alimentá-lo com certas vitaminas e assim por diante, lhe dar um tipo de chamada especial. Vocês entendem? Envie-o para lá e coloque um pequeno grasnido de ganso em seu bico para se ter uma melodia de forma que ele pudesse quase cantar a tirolesa. Ixi. A tirolesa. Fazer aquele ganso cantar mais bonito do que todos os outros gansos. Com aquilo, e você pudesse escrever um artigo em todos os jornais, pegasse um ganso daquele rebanho e colocasse numa gaiola e treinasse ele a ponto dele cantar a tirolesa, cantar melhor do que todos. E colocasse um anúncio no jornal dizendo: um pato que consegue cantar a tirolesa. E ó, todos os patos são obrigados a vir ao seu encontro. Ele saberá por qual caminho levá-los, porque ele é realmente culto e instruído, e ele está habilitado. Ele pode fazer isso. Ele poderia se colocar ali, cantar durante toda a tarde, e jamais viria algum pato até ele. Podia botar nos jornais o aviso. Aquilo não moveria nenhum pato a vir para aquele encontro. Nenhum. Você está entendendo? Amém. 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 Mesmo a ser um cristão. Cristão não está. Quando você vê cristão sendo levado por sermões bonitos, isso não é cristianismo. 2 vezes o profeta diz nessa mensagem: não ouça discursos intelectuais. Amém. E discurso intelectual é bonito, né? Bonito, mas esse fala bonito, esse é educado. É educado, pisa no pé dele. Aí você vê a educação dele. Mas ele sabe se expressar. E esse é humilde, humildade fabricada. Contrarie ele. Mas veja o quanto que ele é humilde. Fabricação de humildade. Contrarie ele. Pise no pé dele. Diga o mesmo que ele errou, diga. Diga o mesmo que ele errou. Discurso intelectual cauteriza a mente. Cauteriza tanta mente que o povo nem liga para ler Bíblia, nem liga para ler mensagem. E a mensagem que converte o coração dos pais aos filhos não é a minha, nem é de nenhum pregador. É a mensagem do 7º ano que para isso existe um ministério reservado para o último dia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja. Amém. 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 Verdade. Por isso Jesus diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz, de maneira alguma seguirão a um estranho. Pode parecer mais bonito aquele pato, aquele ganso que foi colocado na gaiola e foi ensinado a cantar a tirolesa. Pode parecer mais bonito, e ele pode ter asas melhores, ele pode ser alimentado melhor, ele pode ser um pato mais culto, ele pode ser capaz de dançar tweets ou qualquer coisa ali. Você não conseguiria dizer o que ele era capaz de fazer, mas eu vou lhe dizer que os patos nunca o seguiriam se ele não desse o tipo de som certo. Isso é certo, os patos conhecem o seu líder por um som dado por Deus, um instinto dado por Deus. Amém. E você nunca será capaz de obter um melhor do que esse, porque esse é o modo efetivo provido por Deus para eles. Olha! Amém. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Você tira ele do rebanho e coloca na gaiola, coitado, ele está pronto para o abate. Um cristão numa denominação não é o lugar correto. O cristão ficar na denominação não tem nem como. Deixa a palavra um dia chegar para ele. Oh, glória. Glória a Deus. E observe, novamente, se você...
E observe novamente, se você tivesse treinado um ganso ou um pato para conduzir aquele grupo, você provavelmente o teria levado ali ao alcance daqueles rifles, onde as pessoas estivessem esperando. Mas você sabe, esse líder provido por Deus, esse pato que é líder do rebanho, provido por Deus, os guia ao lugar providenciado por Deus, que Deus tem para ele. Ele os leva diretamente bem para a Louisiana e ali embaixo as plantações de arroz, onde eles estão protegidos pelo resto do ano. Bem, certamente, Deus sabe o que faz e o pato sabe fazer o que Deus quer que ele faça, porque tem provido para ele. Observe, amém? Amém. Deus sabe o que faz e o pato sabe fazer o que Deus quer. Amém. Os animais nunca deram problema para Deus. Olha, olha, Noé passou 120 anos pregando para os seres humanos. Quando a arca estava pronta e o juízo para cair, aí vem o cavalo e a égua para entrar. Jesus. Eita glória. Aí chega o jumento e a jumenta para entrar na arca. O pato e a pata, o galho e a galinha para entrar. Por quê? Porque Deus sabe o que faz. Amém. E o pato, e o cavalo, e a égua, e a jumenta, e o boi, e a vaca, sabe fazer o que Deus quer que ele faça. Amém. Alguma coisa disseram aqueles animais: entrem na arca, porque a chuva já vem por aí. Louvado seja Deus. Amém. E os homens tomando suas cervejas, usando suas bermudas, andando aí de qualquer jeito, porque as igrejas modernizaram-se naquele tempo e nada disso era pecado, como hoje não é para eles. É verdade. A denominação faz tempo que essas coisas... Não, isso quer dizer nada. E o que é que quer dizer então? O que é pecado então? Lá na denominação. Mas a coisa está dentro do povo que diz que é da mensagem. Tem gente aí que diz que é da mensagem, mulher que vive cortando o cabelo, usando blusa ou vestido sem manga ou quase sem manga, curto, mostrando o joelho, sem mini saia, roupa transparente, e diz que é da mensagem, a mensagem nunca entrou nela. O profeta diz: eu creio na mensagem. O profeta diz: irmão, isso é só ler a mensagem. Isso é só ler. Eu creio, você crê e vive do mesmo jeito que o mundo vive? O homem continua aí de camisa regata, de bermuda, de short, o pastor diz: não tem problema. Porque primeiro o pastor se torna social. Porque em muitos casos é o pastor quem abre a porta para o pecado, para não faltar, para o bolso não ficar vazio. Em muitos casos é o pastor quem abre a porta para o pecado entrar. Em muitos casos. Mas que Deus nos ajude. Amém. Deus, aleluia. Você poderia achar que seria capaz de inventar um melhor instrumento do que o que Deus tem para ele? Para o pato, para o ganso, para os animais? Agora, aquele patinho nunca deixou a lagoa. Ele nasceu ali em cima, nas florestas do norte. Em sua vida ele nunca deixou a lagoa, mas de alguma maneira ele foi direto. Ele voa direto lá para cima. Ele poderia ir ao leste, oeste, norte ou sul, ou por onde ele quiser seguir, mas algo constrange a seguir diretamente para o sul. Diz para ele como evitar os períodos do frio, as tempestades e tudo mais, e chegar ali exatamente onde está a comida. Amém. Está numa região e o frio está perto de chegar. A tempestade está perto de vir. Olha, a tempestade, o pato levanta aquela cabeça, aquele bico feio dele, e cheira o ar, e ele sabe onde é que a tempestade está vindo.
levanta voo, passa por cima, vai embora. Olha! Alguma coisa diz a ele, olha, mude-se, porque o frio está para chegar. Ele não tem cobertor. Mesmo cheio de pena daquela maneira, mas ele sabe que tem uma região que ele passa melhor naquela época do frio. Oh, glória, oh, glória. Amém. Aleluia! Amém. Amém. Deus tem um instrumento naquele pato que guia exatamente no caminho certo. E eles nunca conseguem encontrar nenhuma maneira melhor para eles, não, Senhor, do que a maneira provida por Deus. Aleluia. Eles nunca conseguiram encontrar uma maneira melhor para um bebê conseguir o que quer do que chorar por isso. Não tem quem consiga. Não adianta. A maneira do bebê conseguir as coisas é chorando. Aleluia. Não tem outra maneira. Foi Deus que deu ao bebê esta coisa. É verdade. Não importa o que aconteça. O bebê lá no berço ou na rede, sei lá onde ele está lá. Se ele está precisando de alguma coisa, se ele está batendo com os punhos, com os pés, fazendo... Não, aquilo não vai incomodar a mãe de maneira nenhuma. Agora deixa ele chorar. A mãe corre lá. É a maneira que Deus deu a ele. Amém. Amém, Jesus. Para ele pedir, para chamar a atenção das pessoas. Amém? Amém. Você pode dizer, bem, ele poderia sacudir seu pequeno punho, o bebê, ou ele poderia resmungar assim, mas ele nunca vai chamar a atenção como ao chorar. Ele tem que chorar por isso é tudo. Você pode dizer, bem, agora eu vou ligar o meu despertador e eu tenho que alimentar este bebê num certo horário. De tantos em tantos minutos, eu tenho que alimentá-lo muitas vezes. Você liga aquele despertador e enfia a mamadeira em sua boca, ele vai resmungar e cuspir aquilo, ele não está com fome. Quando ele estiver com fome, ele chora. Aleluia. Amém. Ele chora, então vai lá e bota a mamadeira que ele come. Mas, fora ele sem estar com fome, ele não vai querer. Coloque o leite em sua boca e ele o cuspirá. Não está com fome? É verdade. Não é hora ainda. Mas Deus tem uma maneira provida. Ele liga o pequeno despertador bem ali embaixo e quando for a hora, ele não vai parar até que consiga a sua mamadeira. Isto é tudo. Ele chora por ela. O bebê chora pela mamadeira quando a fome chega. Aleluia! Agora Deus recomenda essa mamadeira, essa maneira também aos seus filhos bebês a chorarem, a seus crentes, a chorarem por aquilo que eles querem. Amém. Por isso que os filhos de Deus, enquanto eles não recebem o Espírito Santo, eles não param de clamar. Estão sempre clamando pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Mas já é ensinado que não precisa nem aceitar Jesus. É ensinado por aí. Que poderá se salvar até sem aceitar Jesus Cristo. Meu Deus do céu, quem já se viu isso? Aonde o homem chega? Aonde o homem pode chegar? Porque eu mesmo creio que sou um cristão. Eu creio que você crê que você é um cristão. Mas eu estou aqui, mas eu quero mais de Deus na minha vida. Aleluia. Você não quer mais de Deus em sua vida? Aleluia. Nós queremos mais de Deus em nossas vidas, mais da sua unção, mais do seu poder. Porque a hora que estamos vivendo não é hora fácil, não. É verdade. É hora difícil. E só Deus pode nos ajudar. Enfrentar o espírito nojento da era. O espírito nojento do dia que nós estamos vivendo. Glória a Deus. Deus recomenda essa maneira também aos seus filhos bebês a chorarem, a seus crentes a chorarem por aquilo que eles querem. Isso é certo, chore por ele, Amém. por suas necessidades. Amém. Ah, eu já pedi, continue pedindo. Amém, Jesus. Lembra da palavra do juiz iníquo?
A viúva ia lá, doutor, me faça justiça, o meu vizinho está me perturbando, o juiz não dá nem atenção. Viúva para perturbar. Não dava. E ele era no pé. Aí um dia o juiz se aborreceu. Disse, eu vou atender ela, mas não porque eu temo a Deus. Eu vou atender ela porque ela está me importunando demais. Aí Jesus disse, olha, se ele atendeu porque ela, nem porque teme a Deus, é porque ela pediu tanto que ele não suportava mais ouvir tanta insistência. E se nós pedirmos a este Deus maravilhoso, aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Amém. Agora, pedir desinteressado, porque tem gente que pede, mas se o Senhor me der, tá tudo bem. Se eu tiver, não me der, tá bom. Mas não, mas você, cristão, não, Senhor, se o Senhor não me deu, mas eu quero. E aquilo que é correto, Ele vai dar mesmo. Olha! Não sendo correto, aí Ele não vai dar. Porque Ele é bom. Ele é bom. Ele só vai dar aquilo que é correto. Amém. É maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Ó, irmão, é isto. Deus recomenda essa maneira também aos seus filhos, bebês a chorarem, a seus crentes a chorarem por aquilo que eles querem. Isso é certo, chore por ele, por suas necessidades. Agora, não ouça discursos intelectuais. Aleluia. Alguém que diz, bem, agora vou lhe dizer, esse batismo com o Espírito Santo, de que falam, essa cura divina e esse tipo de coisa, bem, vou lhe dizer, isso não é para hoje, eu posso explicar isso não é para hoje. Ouça um real, o profeta diz, ouça. Um real e genuíno bebê de Deus não prestará nenhuma atenção a isso. A certa afirmação que o batismo do Espírito Santo não é mais para hoje, que a cruz divina não é mais para hoje, que aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes não é mais para hoje. Não, um cristão, um real genuíno bebê de Deus não prestará atenção a tal coisa, porque ele sabe que tudo que foi dado lá no Pentecostes é para hoje também. É para mim, é para você, é para todos nós. Amém. Porque quem é cristão está clamando por aquele mesmo poder. Amém. Amém. Por aquele mesmo poder que foi concedido lá atrás. E você vê que a igreja primitiva não foi relaxada não, ela foi cuidadosa. Amém. Hoje encontramos um mundo evangélico relaxado. Encontramos tanta gente que diz que é na mensagem relaxando, mas lá atrás eles não relaxaram não. Porque tinha o Espírito Santo cuidando deles. Amém. E aquele mesmo Espírito Santo, nós estamos aqui porque queremos ele em nosso meio, para que também não sejamos relaxados. Louvado seja Deus. Amém? Olha, irmão. Um genuíno bebê de Deus vai gritar e berrar e dar pontapés até que ele obtenha uma resposta de confirmação da promessa de Deus, porque diz a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. E um genuíno bebê de Deus, ele chora e chora até a palavra da promessa ser confirmada. O pequenino de Deus que vive na palavra de Deus, não existe uma maneira melhor no mundo para ele. Isto é tudo. Ele vive no que o Senhor diz, Amém. para ele viver. E ele fica ali até que isso aconteça. Chora, dá pontapés e simplesmente permanece nisso. Amém? Aleluia. Alguns deles dizem, você não pode receber o Espírito Santo, não existe tal coisa. Eles tentaram nos mostrar isso alguns anos atrás, que não havia tal coisa como falar em línguas e profecia e todos esses grandes dons que Deus prometeu à igreja primitiva e lhes deu. Os dias deles passaram, tentaram nos mostrar isso. Você acha que isso deteve aquelas pessoas de coração faminto? Não, nunca deteve e nem deterá. Verdade, glória a Deus, aleluia. Não importa o que alguém diga, irmão, ali foi assim, mas agora é assim. Não, você quer o que aconteceu aqui atrás. Amém. Você quer sempre voltar ao princípio. É verdade. O cristão quer o que aconteceu lá atrás. Aleluia. Porque você olha, aquilo que aconteceu lá atrás,
guiou Pedro até Pedro deixar essa dimensão. Glória a Deus. Guiou o apóstolo Paulo a ponto que um dia ele, lá em Roma, sozinho, diante o machado romano ali brilhando para tirar sua cabeça fora, e aqueles ímpios dizendo assim, ou nega a sua fé ou sua cabeça vai ser jogada fora. Ele foi rir na cara da morte. Glória. Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, morte, onde está o seu aguilhão? Glória. Sepultura, onde está a sua vitória? Eita, meu Deus. Morte, onde está o seu aguilhão, o seu ferrão? O seu ferrão foi arrancado na cruz do Calvário. Ei, Morte, sepultura, onde está a sua vitória que o meu rei ressuscitou? Ai, irmão, louvado seja Deus. Então, cada cristão olha para aquilo que aconteceu lá atrás e quer aquilo. Amém. Porque você olha e o Espírito Santo guiou o apóstolo Pedro até sair desta dimensão, ele não titubeou mais na fé. Amém. Guiou o apóstolo Paulo até sair desta dimensão, ele não titubeou na fé. E você quer ser guiado daquela mesma maneira, por isso sua atenção está toda voltada para essa palavra. É isso que essa mensagem ensina. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. amém. E argumento de homem, para mim, essa parede vale muito mais. Essa parede que não fala é muito mais importante para mim do que argumento de homem. Louvado seja Deus. Porque essa parede não tem como enganar. Ela muda. Parede, diga alguma coisa para mim aqui. Ela não diz, ela diz para você, ela não diz. Nada. Ela não diz. Oh, irmão, isso é tremendo. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Amém. Amém. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Você acha que isso deteve aquelas pessoas de coração faminto? Eles argumentam que diz que aquilo não é, que aquilo que aconteceu no Pentecostes não é mais para isso? Nunca deteve pessoas famintas por Deus, porque pessoas famintas por Deus continuam desejando aquela mesma coisa. Oh, glória. Amém. Aquilo que Deus deu a eles lá atrás, Amém. Jesus. aquilo que Deus deu à igreja modelo, Ele quer que aquilo continue até quando Ele vier buscar a sua igreja. Oh, louvado seja Deus. Amém. Amém. Eles tomaram posse desta palavra, os apóstolos tomaram posse desta palavra, reconheceram que a Bíblia disse que ele, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a vós os judeus, os filhos dos judeus, e a todos que estão longe, quem estava longe, eu e você, os gentios, estávamos longe de Deus. E a todos quantos nosso Deus os chamar. Amém. Então Deus chamou você? Amém. Eu que Deus me chamou. Amém. Deus chamou você, por isso que quando Deus chama, a gente segue os caminhos que eles seguiram. Amém. Aleluia. Amém. Então eu tenho que seguir, meu filho tem que seguir, meu parente, meu amigo, seu filho, seu amigo, se quer Jesus. Glória. Amém. Glória a Deus. Se querem vida eterna. Aleluia, Jesus. Amém. Eles permaneceram lá sobre seus rostos e clamaram e imploraram, falando os pentecostais, e deram pontapés e gritaram até que Deus derramou o mesmo Espírito sobre eles, como Ele derramou sobre eles no princípio. Glória. Amém. Amém. Quando o derramamento do Espírito caiu lá na América, na rua Azusa, os intelectuais dizendo, não, isso não é mais para hoje, mas eles continuaram clamando. Oh, clamaram. Ele deu isso lá atrás, ele disse que é para hoje, clamaram, e o mesmo Espírito Santo veio sobre eles também. Deus, aleluia. Amém. E quando o Espírito Santo vem, ele não vem só trazendo dons, não. Ele vem mudando as vidas. Ele vem mudando a natureza. Ele vem trazendo um novo nascimento. Porque sem um novo nascimento ninguém verá o reino de Deus. É verdade. Glória a Deus, aleluia. Muitos pregadores andam dizendo por aí que existe, que se pode ver reino de Deus sem um novo nascimento. Mas esse livro aqui diz diferente. Amém. Esse livro aqui diz que o reino de Deus é para quem nascer de novo.
Amém, Jesus. Oh, glória. A Bíblia Sagrada. Aleluia! Amém. Ah, o que é isso? Este é o modo provido por Deus, isso é certo. Eles creram e Deus proveu a maneira para eles. Pedro lhes mostrou a maneira provida no dia de Pentecostes e é a mesma maneira para hoje. Amém. A maneira provida para o dia de Pentecostes é a mesma maneira para hoje, por todo o tempo enquanto a igreja de Cristo estiver aqui na terra. É a mesma maneira, não tem outra. Glória a Deus. Porque ali é a igreja modelo. Nós temos que estar olhando para aquela igreja modelo. É verdade. Como eles viveram, como eles se comportaram. Aleluia. Alguns deles dizem por aí: aperta as mãos, sejam aspergidos, venham à igreja, isto é isto, aquilo é aquilo. Deus tem que julgar a igreja, o mundo, por meio de algo. Se Deus vai julgar pela igreja, por qual igreja seria? Se Deus vai julgar o mundo pela igreja, por qual igreja Deus vai julgar o mundo? Se Deus julgar o mundo pela igreja católica, qual igreja católica? Porque não existe só uma, existe mais de uma. Então por qual igreja católica Deus vai julgar o mundo? Oh, Senhor da glória. Se Deus julgar pelos romanos, os ortodoxos estão perdidos. E se lhes julgar pelos ortodoxos, gregos ortodoxos, então os outros estão perdidos. Se lhes julgar pelos batistas, os metodistas estão perdidos. Porque você não pode acrescentar uma palavra ou tirar uma palavra dela. Amém. Vê? Então lembre-se. Uma palavra descrita, uma palavra, você não tem que descrever de toda a Bíblia não, uma palavra. Uma palavra descrita faz você ficar de fora. Isso é Apocalipse 22, verso 18, verso 19. E Deus vai julgar o mundo pela sua palavra. Aleluia. Amém. Não é por nenhuma igreja. Glória a Deus. Pela sua palavra. Amém. E a palavra dele diz, olha, devasso, ladrão, bêbado, efeminado, sodomita, idólatra, assim sucessivamente, não herdarão o reino de Deus. E como que um idólatra vai, no dia do julgamento, como é que ele vai entrar? Porque ele morreu como idólatra. Como é que ele vai ser salvo? Oh, Senhor. Porque tem, ou talvez o irmão é eleito e deu um prato de comer ao eleito, vai ser salvo por isso, se a palavra vai ser torcida? O que é que essa palavra diz? Morreu idólatra? É idólatra. Morreu beberrão? Vai ressuscitar beberrão. Beberrão. Morreu adúltero? É um perdido, é um adúltero. Mas na cabeça de quem não crê na Bíblia, se aquele idólatra, ou beberrão, ou sei lá quem for, tiver um parente ali que é eleito, vai ser salvo por causa daquele parente eleito. Mas a Bíblia diz assim? Não. A Bíblia não diz assim. Glória. E onde é que está o ouvido do povo? Onde é que está a atenção do povo? É na Bíblia ou no que alguém fala? Por isso que argumento humano, ó, para mim é igual essa parede. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quer saber o que essa Bíblia diz? Amém. Glória a Deus. A mensagem do profeta só me ensina a crer no que essa Bíblia diz. Aleluia. Amém. Amém. Lembre-se, uma palavra descrita, uma, não tem que ser 2, 3, 4, 5 não, uma palavra descrita. Uma palavra causou todo o sofrimento. Uma palavra descrita causou todo o sofrimento, toda a doença, toda a morte e até mesmo a vinda do Senhor Jesus para morrer e nos redimir. Eva descreu, apenas arrazoou com Satanás, ou melhor, Satanás arrazoou com ela,
bem aquilo honestamente, Deus não fará aquilo, Deus é bom, Ele não vai matar você. Você não vai morrer só porque você vai tocar no fruto dessa árvore. Você sabe que Deus é bom? Isso é claro que Deus é bom. Deus é tão bom que diz, não toque no fruto desta árvore. Amém. Aí está a bondade de Deus. Olha, você fuja do pecado. Mas Senhor, como é que eu consigo fugir do pecado? Que eu nasci no pecado. Me aceite e eu te encho com o meu espírito. E eu mudo sua natureza. E eu dando a você um novo nascimento, você não tem mais desejo de pecar. Ele mostra para mim e para você como fugirmos do pecado. Amém. Amém. Então não venha com argumento para o meu lado. E você não aceita argumento não, irmão. Aleluia. Amém. Que o nosso objetivo aqui seja a vida eterna, não brincar de igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, irmão, Satanás disse para Eva, Deus não fará aquilo. Você não vai morrer por isso, Deus é bom. Veja, este é o negócio de Lúcifer hoje, dizer, Deus não pode nos rejeitar. Somos um número muito grande de pessoas. Fizemos isto, fizemos aquilo. Deus quer saber do que eu fiz, não. Nem do que você fez. Deus quer saber que eu nasci de novo. Que você nasceu de novo. Ele quer saber se Ele está em mim, se Ele está em você. Porque Ele só reconhece um sinal. Amém. E esse é o Espírito Santo. Aleluia. Perguntaram ao profeta, irmão Brando, é a marca da besta? A marca da besta? Ah, quem não tem o Espírito de Cristo já está marcado pela besta. O profeta diz, quem não tem o Espírito Santo já está marcado pela besta. O castigo vem só depois. Na mensagem, o sinal. O profeta afirma isso. Ora, se é o Espírito Santo quem faz eu ser vigilante com essa palavra. É o Espírito Santo quem faz você, irmão, ser vigilante com essa palavra. É Ele quem faz com que nós sejamos cautelosos. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. O negócio de Lúcifer hoje, este é o negócio de Lúcifer hoje, dizer, Deus não pode nos rejeitar, somos um número muito grande de pessoas, somos fortes às dezenas de milhares, milhões, você acha que Deus poderia nos rejeitar? O profeta diz, Ele com certeza já fez isso. Oh, glória. Quando você rejeita sua palavra, o profeta diz, quando você rejeita sua palavra, você está do outro lado. Não é Deus que te rejeita, é você que o rejeitou. É onde isso está. Vê? Você tem que tomar o pão da vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de algumas palavras. Não. Uma palavra de vez em quando. Não. De toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. O homem viverá dela. Amém. E essa escritura foi escrita pelo Espírito Santo, isto é certo, e o Espírito Santo é Deus, e este homem movido pelo Espírito Santo escreveu esta Bíblia, e eu creio que cada palavra dela é perfeitamente a verdade de Deus, e não pode ser adulterada, você crê? Amém. E nós seremos julgados por este livro. É por este livro que nós seremos julgados. Amém. Glória a Deus. Amém. No fim da jornada da vida, nós seremos julgados por este livro. Santo E o profeta diz outra vez, eu não creio em discursos intelectuais. Glória a Deus. Eu creio na própria palavra. Amém. E então ficar com aquela promessa até que ela seja manifestada e cumprida. Aí você a obtém. O quê? O que é que você obtém?
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando outro dia, a Bíblia disse que os pecados de Sodoma afligiam a alma de Ló. Glória a Deus. Todos os dias, os pecados de Sodoma, diz a Bíblia, afligiam a alma de Ló todos os dias. Eu pensei, quantos Lós existem aqui nos Estados Unidos? Oh, Deus. Homens sentados em seus escritórios, bons homens, sentados em seus escritórios, olhando pela janela e vendo essas modernas stripteases na rua e continuam naquele caminho. Eles não podem dizer nada sobre aquilo. Eles sabem que aquilo é errado, mas não podem dizer nada. E eles não podem dizer nada, metade da sua igreja, 90% da sua congregação vestem daquela mesma forma, por isso que ele não pode dizer nada. É, Senhor. O profeta chamou de Lós. Sabe que estão errados, mas não pode dizer nada. Se for dizer, vai ficar só as paredes. Não vai ter mais ninguém para ele pregar. Tem que arranjar um sermão fabricado de uma maneira tão astuciosa que o povo nem percebe que a Bíblia diz aquilo ou não. Deus. E esses pregadores não podem dizer nada, estes Lós, metade da sua congregação, 90% da sua congregação, vestem daquela maneira, daquela mesma forma. Mulheres de cabelos cortados, usando shorts, homens fumando cigarros, bebendo socialmente, contando piadas sujas. Eles sabem melhor do que dizer isso. Se lhe dissessem, suas sedes denominacionais agitam algo dessa forma e eles são excomungados. Vejam um Ló moderno, sem uma ousadia comum, sem uma verdade espiritual e real dentro deles, para com graça suficiente se firmar e olhar acima do pecado e não podem bradar contra isso. E o profeta diz, Deus, dê-nos um Abraão que se separe dessas coisas. Amém? Enquanto que Ló estava lá no meio do pecado, Abraão estava lá fora. Amém, Jesus. É verdade, Senhor. O eleito de Deus lá fora. Oh, glória. Essa é a condição do crente verdadeiro. Amém. É o mundo religioso lá no meio da sociedade, no lixo do pecado, cheio de religião. Mas o salvo lavado no sangue de Jesus Cristo, fora, separado. O seu lugar do salvo, daquele que tem vida eterna, é aqui na palavra. Amém. Amém. Deus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Santo é o seu nome, Senhor. Amém. Ajuda cada um de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. E o profeta diz, Deus, dê-nos um Abraão que se separe dessas coisas, que se separe do pecado, que se separe dessa sociedade suja, correto? Oh, no dia em que estamos vivendo, sim, Senhor, sua palavra é sempre a verdade, sempre a verdade. Amém. Seus filhos crentes creem nela e clamam por ela, até que sua palavra seja confirmada. E sua palavra é sempre a sua vontade. Amém. Amém. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, encontre-a na Bíblia. É. A vontade de Deus se encontra aqui, Amém, Jesus. na Bíblia. E a gente vai caminhando. Você é um cristão, você é uma cristã, aí caminhando, daí olha, você depara com cada problema. Todo dia você tem uma luta para enfrentar. Todo dia você depara com coisas horrorosas. E tem uma coisa, e quando você erra, existe alguém para lhe advertir. Oh, glória. Porque você aceitou, você se converteu,
Se você se converteu, ele diz, eu cuidarei de você. Aleluia. Porque quando o ser humano se converte, ele dá àquele convertido o Espírito Santo. Amém. É Deus cuidando de mim e cuidando de você, porque ele sabe que eu sem ele, você sem ele, é mesmo que nada, a casa vazia, está no estado mais perigoso. É verdade, O Senhor. profeta pregou o tempo todo sobre as 3 etapas da graça: justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. E hoje na mensagem o povo fala nisso. Só se fala em poder da palavra falada. Agora a maneira que eles creem, Oh, Deus. com esse poder da palavra falada, vivendo vidas incorretas, e querer que o poder da palavra falada venha sobre eles. O poder da palavra falada vem sobre vidas rendidas a Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. 5 vezes veio sobre o nosso profeta. Vê como foi que aquele poder veio. Glória a Deus. Vê se ele estava de bermuda. Vê se ele estava fumando. Amém. E nós encontramos como foi que o poder da palavra veio sobre o nosso profeta. E é assim que virá sobre os convertidos. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Ó Deus, santo é o seu nome, Senhor. Amém. Amém. Você, se você quer saber qual é a vontade de Deus, encontre-a na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Qualquer coisa contrária a ela é perversão. Qualquer coisa contrária a esta Bíblia é perversão. Amém? Amém. Você já pensou alguém só porque dá quem sabe, um prato de comer a você, só porque você é eleito, por isso vai ser salvo? Não. Isso aí anula o sangue de Jesus Cristo. Misericórdia, Jesus. Salvação é para perdão, é para quem aceita o perdão. Aleluia. Não é para quem rejeita, não é para quem aceita o perdão. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Amém. Amém. Qualquer coisa contrária a esta palavra é perversão. E não entre nessa condição híbrida. Amém. O que Deus disse é a verdade. Se alguém te pega e diz, agora eu venho à igreja e eu vou lhe dizer, nós não cremos em receber o batismo do Espírito Santo, nós não cremos nisso, nós achamos que você, na verdade, crê, e quando crê, você recebe o Espírito Santo. Paulo disse em Atos capítulo 19, recebestes vós o Espírito Santo quando crestes, vê, recebestes o Espírito Santo. Bem, como você recebeu o Espírito Santo? Você pergunta. Pedro disse no dia de Pentecostes, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Amém. E recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é o que ele disse. Glória A promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Amém? a Deus. Amém. Amém. É como as pessoas que leem a receita num frasco de remédio, mas não tomam medicamento. Vai servir? Não. Pega o frasco do remédio, leio e guardo o remédio. Vai servir? Não vai. A receita diz como eu tomar. Aleluia. Aí se eu tomar, o remédio vai servir. Mas se eu guardar o remédio, não vai servir. Isto aqui é o remédio de Deus para a minha alma. Eu tenho que ler e querer isso na minha vida e você na sua. Amém. Aleluia. Amém. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Santo é o seu nome. Amém. Que bem faz ler a receita. Bem, eles vão a seminários e aprendem a história da igreja, e aprendem sobre a ética da igreja, e aprendem o que a Bíblia diz, e todas as palavras gregas, e podem lhe dizer o que isso significa, mas isto está apenas mostrando o que está escrito no frasco, o que são as instruções. Eu posso lhe mostrar o que Pedro disse no dia de Pentecostes. Por isto, o conselho é este: volte ao Pentecostes. Amém. Porque o profeta diz, eu posso lhe mostrar o que Pedro disse no dia de Pentecostes.
Eu posso lhe mostrar o que a promessa diz respeito a você, mas você diz, eu creio nisso. Eu posso crer que este medicamento colocado aqui para a doença está certo, mas enquanto eu não tomá-lo, eu tenho que tomá-lo. Amém. Veja, a sinceridade a respeito disso não. Você diz, eu sinceramente creio nisso, isso é verdade, mas você tem que tomá-lo. Você tem que fazer como ela diz. Aleluia. E quando você toma isso, mostra os efeitos sobre o paciente. Amém. E quando você toma a palavra de Deus, isto mostra os genuínos efeitos do Espírito Santo pela fé, a semente de Abraão. Glória a Isto Deus. faz algo para você, isto toma posse de você, isto sacode a incredulidade de você e Aleluia. estabelece suas afeições nas coisas do alto. Amém, 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 amém. Onde Jesus disse, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Oh, glória. Amém. Esse todos é só os que aceitaram a Ele. Amém. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. E Ele é a palavra. Amém. No princípio era a palavra, Amém. e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, Amém. e a palavra se fez carne, habitou entre nós, e a palavra ainda é Deus. Amém? Amém. E se a palavra for levantada e você recebê-la em seu coração, ela o atrairá para Deus. Aleluia. Isto é certo? Amém. Porque ela é Deus. Amém? Deus, amém. Amém. Oh, como eu Amém. o amo. Você o ama? Amém. A palavra sempre é a verdade, sim, Senhor. Não há uma maneira melhor do que a maneira provida por Deus. Não há. Não há, é verdade. Não há uma maneira melhor do que a maneira provida por Deus. Amém. E no parágrafo 135, para encerrar, ao 137, o profeta fala aqui de uma tremenda experiência. Havia uma mulher em uma entrevista aqui, algumas semanas atrás. Eu descobri ali na entrevista que ela teve um bebê com outro homem. Teve um bebê com um homem que não era dela. E ela tinha namorado com os dois rapazes. E ela estava vivendo com esse rapaz e tinha casado com ele porque ela gostava mais dele e disse que o bebê era dele. Namorava com dois rapazes. Se engravidou de um, mas gostava do outro. Aí disse, olha, eu estou grávida, mas é de você. E levou o besta na conversa. Ele acreditou. Eu gosto mais de você, então vou de que dele, então vou. Eu gosto. Você sabe, não é? Como é que ele está dizendo aqui? Se casou-se com aquele que não era o pai do filho, porque gostava mais dele. Mas disse a ele que era que o filho era dele, sem ser. E foi ter uma entrevista com o profeta. Deus revelou para o profeta aquela coisa. Irmão. E ela sabia o tempo todo que o bebê era de outro. E ela disse, eu confessei isso. Ela disse para o irmão Brando, eu confessei isso. Porque na entrevista o profeta disse, Deus revelou para ele. Irmão Brando, mas eu confessei isso. O profeta disse, sim, aqui está a forma que você disse. Aqui está a forma que você confessou. Você confessou assim. Oh, querido, oh, querido. E se você soubesse de algo, querido? Sabe, Johnny? Rapaz, e se eu te dissesse que este bebê é de outro homem?
Você não iria acreditar? Iria? Não. Já tinha dito que era dele. Se eu dissesse que esse bebê era de outro homem, você iria acreditar? Não, de maneira nenhuma. Eu sei que é meu. Bem, e se fosse? Disse, Johnny, vamos sair hoje à noite para comer hambúrguer? Isso não é uma confissão. Isso não é confissão. E a confissão que ela fez foi assim. E disse para o profeta, eu confessei. O profeta disse, isso não é a confissão. Confissão, ele diz, caia de joelhos. A confissão correta é dizer, olha, eu disse que este bebê era seu, mas não é. É de fulano de tal. Essa é a maneira correta. Glória a Deus. Mas o profeta diz, é desta forma que as pessoas se aproximam de Deus, como se Deus fosse algum avô caduco. Confessar para Deus como que Deus não soubesse, não conhecesse nossa vida, e faz qualquer tipo de confissão mentindo. É desta forma que as pessoas se aproximam de Deus. Senhor, Tu és tão bom, Tu me deixas fazer o que quiser. Isso não é verdade. Deus não deixa ninguém fazer o que quiser. Não, isso não é verdade. Mas o povo é assim. Não, Deus é bom. Você faz, depois pede perdão a Deus e pronto. Depois pede perdão a Deus e pronto. É assim que é ensinado. Senhor, Senhor, Tu és tão bom, Tu me deixas fazer o que eu quiser. O profeta diz, não creia nisso. Não creia nisso. Deus tem uma lei pela qual você vive. Deus tem uma lei pela qual eu vivo e pela qual você vive. Amém. Até que você seja limpo e lavado e confesse e creia com todo o seu coração e volte para a palavra de Deus, você ainda é culpado. Aleluia. Até que você seja limpo. Quando é que eu vou ser limpo? Aceitando Jesus para poder ser lavado no sangue dele. Amém. Temos que voltar para Deus. Amém? Amém. Você não pode fazer isso. Você tem que destruir a coisa. Amém. As pessoas têm que vir piamente, sinceramente, cair de joelhos e ficar ali até que os resultados apareçam. Amém. Oh, glória a Deus. Deixe que aquele poder do Espírito Santo de amor divino injete em seu coração e o faça confessar todos os seus pecados e toda a incredulidade e aceitar Jesus Cristo. Deus tem enviado tudo o que pode para nos advertir nessa era maligna, diante de tanto engano que tomou de conta da terra através dos ensinamentos religiosos, mas Deus enviou tudo o que podia para nos advertir. Amém. Eu já tenho visto, eu fico olhando assim, pessoas que viveram vidas nojentas, imundas, aí diz que aceitou Jesus, aí bota na internet o que era que ele era antes e o que é que ele é hoje. Eu fico olhando assim, se Deus mandasse ele fazer aquilo, ele não fazia. Porque tem confissão que o ser humano só precisa fazer para Deus. Só. Agora tem confissão que primeiro que você tem que fazer para o outro, para depois se acertar com Deus. Aleluia. A mulher trai o esposo. Enquanto ela não confessar aquilo para aquele esposo, ela pode orar, cair o joelho, jejuar até morrer de fome,
Deus não perdoa aquele. Tem que primeiro confessar para o esposo. Para o esposo, é E verdade. primeiro ela pecou, foi contra o esposo. Ou então vice-versa, isso é claro. E é só a esposa que tem que fazer? Não, ora, se o esposo também vive traindo a esposa dele, se ele quiser o perdão de Deus, tem que confessar. Olha, mulher, vamos aqui conversar, mulher. Mas ele fica com medo de a vara de vassoura. Eu mandei você por onde arranjar a vara de vassoura dos seus pinhaços. Mas quer ser perdoado? É mulher, é o seguinte. Agora não venha com arrodeado, velho, não, foi por isso. Não, foi por isso não. Você fez o que errou mesmo, não tem história não. Não é custado porque ela piscou o olho para você. Não, você caiu, você inventou de entrar nessa porque não prestou atenção no que Deus diz em sua palavra. Amém? Glória a Deus. Mas a mulher disse, mas se eu for dizer para ele que eu traí ele vai me deixar, eu vou morrer de fome. É muito melhor morrer de fome e ir para o céu do que morrer com a barriga cheia do Oh, inferno. Senhor, é verdade, Jeová. Não, ele vai me matar. O profeta disse, você já está morta de qualquer maneira. Da morte, é. Você já está morta de qualquer maneira. Como aquela professora da escola dominical, traiu o esposo e adoeceu e foi para todos os médicos, cada dia ficando pior, e então marcou a entrevista com o profeta. E o que está acontecendo? E na hora da entrevista, contando as coisas, o Brana passou por tal médico e não descobriu o problema. Daí a pouco vem uma visão de Deus e diz, o problema é pecado. Sai, irmã. Já sei qual é o problema. O problema é o seguinte, é que, em outras palavras, você foi infiel ao seu esposo. Vá confessar para ele que aí pronto. Ai, irmão Brando, eu já confessei para Deus. Não, você não pecou contra Deus, não. Você pecou contra seu esposo. Amém. Confessa para seu esposo. Aí, depois você conversa com Deus. Irmão Brana, ele vai me matar. Você já está morta, irmão. Você já está morta. Eu estou só dizendo o que você fazer. Deve fazer. E o esposo lá fora esperando pela esposa. E ela era professora de escola dominical. E pensa que ela era uma devassa da rua? Era professora de uma escola dominical de alguma denominação por aí. E ela saiu meio desconfiada e o marido notou que a coisa não estava boa. E entrou no carro e o esposo disse, e aí, o que foi que a Brana falou? Não, vamos, depois eu te conto, vamos, depois eu lhe conto. E ele notou que a coisa não estava muito boa. Foi andando. Mas, e naquela conversa lá no escritório, ele vai me matar se eu disser e tal. Aí irmão Brando disse assim, bom, Deus acabou de me mostrar me dar outra visão. Eu vejo ele saindo com a mulher assim. Aí ela disse, então vocês dois estão tudo na mesma condição. Você foi infiel a ele, mas ele também foi infiel a você. Mas isso, você sabe que o homem ser infiel à mulher não é tão ignorado não. O homem fica até inchado quando tem mais de uma mulher. Porque o papangu besta é assim. Fica tão orgulhoso porque tem mais de uma mulher, não sei o que lá. Agora não aguenta 3 chifres, não, que ele bota para morrer. É desse jeito assim, as coisas são desse jeito. Porque a sociedade suja é desse jeito. A sociedade suja é dessa maneira, mas para Deus, tanto faz a mulher trair o homem como o homem trair a mulher, tudo é diabo, tudo é adultério, de ambos é inferno. É verdade. Agora o ser humano é quem faz a diferença aí. E eles iam andando e até que ela disse, sabe uma coisa? Ela não suportava mais. Eu vou logo dizer, se ele quiser me matar, que mate, mas eu quero ter paz com Deus. Não, olha, quando você aceita a verdade, porque quando ela resolveu ir ter a entrevista com o irmão Brana, certamente ela já tinha aderido ao que a palavra diz. Oh, glória. Amém? Amém. O que importa, se tiver que morrer, mas contanto que eu morra nos braços de Deus. Aleluia. Amém? Amém.
encosta o carro aí, encostou no acostamento e disse, olha, é o seguinte, eu quero dizer que naquele tempo que você foi para a guerra, o marido foi para a guerra e ela ficou em casa, e nesse tempo lá o marido arriscando a cabeça na guerra, ela vai trair ele. Naquele tempo você foi para a guerra e eu fui infiel a você, e ele começou a ficar vermelho e quem sabe começar a se alterar. Aí ela disse, agora o irmão Brando disse também que você saiu com tal mulher assim, assim. E querido, vamos se abraçar aqui. Se abraçaram, se consertaram e pediram perdão um ao outro e foram embora para casa. Louvado seja Deus, amém? Irmão, o caminho é volte ao Pentecostes, volte ao princípio. Amém. Aleluia, por isso que a igreja modelo é a igreja que nasceu no dia de Pentecostes. Queremos ter paz? Tenhamos cuidado com essa palavra. Amém. Fora dessa Bíblia é argumento humano, só traz morte. E tudo que traz morte é agradável ao ser humano. Agora a palavra que traz vida o ser humano não quer. Mas que nós estejamos aqui desejando mais desta palavra. Amém. Amém? Amém. Deus bondoso, Glória a Deus. no nome do Senhor Jesus, Glória. pedimos de Ti, imploramos, tenha misericórdia de nós, perdoe todas as nossas falhas, todas as nossas fraquezas, aceite a nossa gratidão, encha-nos mais com o Teu santo e precioso Espírito Santo, para que nunca venhamos ser enganados por nada, que nenhuma falsa interpretação, que nenhum arrazoamento, que nenhum argumento errado venha fazer com que desconheçamos o que diz a sua santa e preciosa palavra. Amém. Me ajude, Senhor. Eu preciso muito do Senhor na minha vida. Amém, Senhor. Ajude esta pequena congregação. Ajude a todos aqueles que eu assisto como pastor, para que todos nós sejamos fiéis ao Senhor, dedicados ao Senhor, Amém. cuidadosos com a sua palavra, Pai. Aleluia. Perdoe as nossas falhas, lava-nos no teu sangue precioso. Senhor. Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do seu grande e poderoso nome, Senhor. Amém. 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 Louvado seja Deus. Aleluia. Santo é o nome do nosso Obrigado, Senhor meu Deus. Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Eu quero